Olá, me chamo Davi, bolsista no CNPq no edital do PIBIC 2022-2023 e venho apresentar meu trabalho chamado Identidades Territorializadas em Disputa, Representações sobre os Tapebas em Periódicos de 1950 a 1990. Quero de antemão deixar um agradecimento à minha orientadora, professora doutora Cristiane Portela, e ao meu grupo de pesquisa em História Indígena Tapeba por me acompanharem durante toda essa jornada científica. Para introduzir o debate, os Tapeba são uma comunidade indígena localizada em Caucaia, no Ceará, na região metropolitana de Fortaleza, sendo assim uma comunidade indígena que está em um contexto urbano e se relacionando fortemente com ele. Assim, no início do trabalho, eu gostaria de entender como foi a jornada dessa comunidade durante a segunda metade do século XX. Por isso, eu escolhi analisar a construção e a publicização das narrativas nos periódicos que constituem as representações sobre essa comunidade. E analisando essas publicações, entender as problemáticas que perpassavam as questões dos direitos, do território e identidade. E também sondar as publicações que demonstrassem para além de uma narrativa do grandes veículos de imprensa e de indivíduos não indígenas, mas demonstrasse narrativas de indivíduos tapeba e a sua autorrepresentação naquelas publicações. Para conseguir esse objetivo, eu sondei e sistematizei diversas fontes documentais, nesse caso, publicações de jornais e afins, através de dois principais repositórios digitais, a Hemeroteca e o Armazém Memória, para que a análise dessas fontes eu conseguisse entender como foi construída a representação, independente do interlocutor, a representação dessa comunidade durante o período. Por isso, eu dividi o meu trabalho em dois principais blocos. É um bloco sobre o período de 1950 a 1970, que vai ser esse primeiro slide que eu vou mostrar, e um bloco sobre 1980 e 1990, que diverge bastante de período para período. Nesse primeiro, eu trouxe uma publicação do Diário do Paraná, de 1959. Essa publicação já demonstra para a gente uma padronização que eu consegui perceber em diversas publicações nesse período de 50 a 70. É a padronização de um tom estigmatizante ao referir-se aos tapebas. Então, as representações nesse período dos tapebas estavam sendo construídas em âmbito nacional, com diversos preconceitos anti-indígena. Então, a gente consegue perceber o uso frequente de adjetivos como selvagens e incivilizados ao referir-se a esse povo, fazendo assim uma simplificação da sua identidade ou até negando essa identidade a eles, o que consequentemente nega os direitos e o território para esse povo. Já a partir de 1980, eu trouxe uma publicação do jornal O Mensageiro, de 1986, que traz a voz ativa tapebra para essa disputa de representações. Então, a gente consegue perceber, a partir de 80 e 90, a incidência de discursos de indivíduos tapeba nas publicações dos periódicos. Assim, se autorrepresentando e fazendo a retomada simbólica, desempenhando um processo de territorialização da sua própria identidade e dos seus próprios direitos, como entende o Oliveira, aqui, um conceito do Oliveira. Assim, a gente pode perceber essas autorrepresentações como contranarrativas que têm como objetivo uma resistência histórica e uma estratégia política tapeba. Então, eu cheguei a uma conclusão de que há uma dicotomia clara entre as representações construídas por indivíduos não pertencentes à comunidade, que em sua maioria trazem uma narrativa preconceituosa e que negam a identidade e os direitos aos tapebas, e as narrativas, principalmente a partir de 1980, dos tapebas que apresentam uma voz ativa e que afirmam a sua identidade e os seus direitos. Os dois tipos de representação independente demonstram uma permanência tapeba no tempo e no espaço. Ou seja, as publicações nos jornais e a sua análise me fez perceber que, independente do discurso, as publicações reforçam que a inexistência e a falta de organização política tapeba nunca foi um fato concreto na realidade. Assim,
Os Tapeba agenciam sua história a partir das retomadas, retomando seus costumes, retomando suas terras e retomando sua identidade através das publicações de suas narrativas ativas. A luta territorial e a luta simbólica, assim como a resistência da comunidade, são condutas contínuas no percurso histórico desse povo no período em que eu analisei. É isso, foi muito interessante a minha jornada de pesquisa com esse tema. Essa foi a minha conclusão e foi muito engrandecedor a relação que eu tive com ele e essa jornada científica. Obrigado e até mais.